Opa, e aí, beleza? Pessoal, finalmente a faculdade deu um tempo pro Natal. Agora eu posso ler meus manhwas, ver meus animes. Pessoal, eu lembrei que tem manhwas que eu não recomendei ainda, não recomendei com tanta veemência, que seria Murin. Eu amo o manhwa de Murin. Eu já li mais de 200 manhwa de Murin, então eu vejo muito manhwa de Murin. Pode ter certeza que eu vou começar a recomendar agora que eu tenho tempo. E também manhwas de terror. Nesse top 5 aqui, tô dando uma palhinha de manhwa de terror pra vocês. Boners. 10 anos atrás, o portal de Deus foi aberto. Criaturas que só foram citadas em contos antigos surgiram dela. Por causa desse efeito borboleta, os seres humanos despertaram poderes para lutar de igual para igual contra esses monstros. Mas quem será que é o monstro de verdade? Jin Kang era um estudante da segunda escola de despertados, mas a sua vida era uma merda lá. Por causa da sua habilidade de regeneração classe S, ele poderia se regenerar de tudo. Porém, essa habilidade tinha uma pegadinha. Ele sentia uma dor inimaginável quando seu corpo se regenerava. Kang era um alvo perfeito para valentões. Eles poderiam quebrar todo o seu corpo e se divertir ao ver a dor de Kang se regenerando. Como Kang não poderia falar para a polícia ou chamar uma autoridade, já que não existia hematomas em seu corpo, o jeito era aguentar aquela dor silenciosa. Até da sua mãe se for o caso, já que a sua mãe era uma mãe solo e ela tinha muitas preocupações para se lidar. Então Kang não queria preocupá-la com seus problemas na escola. Era exatamente assim que ele pensava, se formar na escola e dar uma vida decente para sua mãe como caçador. Mas como aqueles malditos não conseguiram quebrar o psicológico de Kang com a tortura que eles faziam com ele, para atormentá-lo mais, eles foram até a lanchonete da mãe de Kang. Como a mãe de Kang não caiu no jogo besta deles, eles usaram as suas habilidades nela, e ela era uma pessoa normal. Eles bateram tanto na mãe de Kang que deixaram ela em estado vegetativo. Kang não ligava com o que acontecia com ele, mas quando eles mexeram com a sua mãe, foi uma dor inimaginável que surgiu no seu peito. O corpo dele não doía, mas a alma dele doía muito. Pela primeira vez, aquele que foi acostumado a dar a segunda face, agora iria revidar. Mas não importava o quanto Kang lutasse, ele era muito fraco comparado àqueles 3 lixos humanos. E no fim, como eles perceberam que Kang poderia ser uma ameaça para eles acabaram o enterrando vivo. E a única coisa que fazia Kang prevalecer naquela escuridão total era sua vingança. E não se sabe quanto tempo ele ficou ali, talvez dias, meses ou anos. Kang passou pelo inferno naquele lugar. E por causa que ele ficava socando aquele caixão de diamante, os seus ossos começaram a quebrar e se adaptar àquela situação. Quando ele quebrava os seus ossos, seu corpo se remodelava conforme o ambiente do local. Ia quebrando e ia refazendo osso por osso. Não importava para ele quanto doía, mas aquela dor era a prova que ainda mostrava que ele estava vivo. Isso durou mais ou menos 5 anos. 5 anos de dor e desespero para Kang. Mas ele saiu daquela prisão, e quando ele verificou por si próprio que sua mãe ainda estava viva, agora ele iria iniciar sua vingança. Aqueles 3 canalhas estavam vivendo uma vida de anjinhos, até dando coletiva de imprensa fingindo que eles eram heróis modelos. Mas Kang sabia da verdade, e ele iria mostrar para eles o monstro que eles criaram. Agora eles terão que pagar com a sua vida o que eles fizeram com Kang. Mateus, jogador da academia. Tudo começa com o nosso protagonista que acabou de reencarnar no jogo que ele amava jogar, a lenda heróica de Ahan. Esse game era muito cruel, cheio de criaturas e diversos monstros, como vampiro, zumbi e etc. Por sorte, nosso prota parou no corpo de um NPC chamado Corin Losh. Corin recebeu uma mensagem: se ele zerar o jogo, ele pode retornar para o mundo real. Por isso ele resolveu dar uma ajuda para Park Shuo, que era o protagonista do jogo. Para isso ele precisava encontrá-lo. Por sorte, Corin conhecia aquele jogo na palma da sua mão. Assim encontrando Park. De todos daquela obra, Park era o único que tinha uma janela de status, que era um privilégio dado ao jogador. Mas Corin sabe que Park ainda não é aquele que vai salvar o mundo. E nesse momento ele resolveu dar uma leve ajuda ao herói para que ele pudesse iniciar sua jornada. Só que os dois acabaram sendo atacados por monstros. E nesse momento começa a jornada de Corin e Park para salvar aquele mundo infeliz. Depois de várias missões com Park, Corin notou algo bem intrigante. Por que no grupo do herói só tinha homens? Já que naquele jogo, várias mulheres acompanhavam o herói. E as mulheres que entravam no grupo ou desapareciam ou morriam. Isso era muito estranho, muito estranho. Alguns dias se passaram, Corin acabou seguindo o Park e esperou o Park sair. E ele viu que Park entrou no armazém, e ele entrou nesse armazém depois de Park. E Corin, nosso prota, acabou descobrindo algo que chocou ele. As mulheres não desapareceram, na verdade Park matou todas elas e pegou suas armas como troféu. Ao confrontar Park não negou nada e disse que na verdade ele também é um regresso. Ele conhecia aquele jogo também na palma da mão e ele sempre enganou Corin. E o motivo dele ter matado todas as mulheres daquele game era porque ele era gay e ele amava Corin e não queria ver nenhuma mulher com ele, com Corin. E mesmo Corin tentando lutar contra Park, ele era apenas um NPC e o protagonista era o Park. Então
ele foi aprisionado por Park, e ele seria agora forçado a viver como amante de Park pelo resto da sua vida. Talvez foi sorte ou azar, mas Park acabou morrendo por o boss final, fazendo Coren retornar 3 anos no passado, dias antes de começar a jornada dele com Park. Merciless. No ano X, em algum lugar da Coreia do Norte, um homem estava sendo brutalmente torturado. Porém, mesmo com aquela cena brutal, esse homem disse que contaria tudo, mas antes eles tinham que dar um prato de comida para ele. Assim fazendo, os seus agressores ficaram putos com ele. Com tamanho desrespeito, eles estavam torturando ele. Mas o capitão daquela unidade, com medo daquele homem contar tudo para os superiores e eles roubarem a sua glória, ele resolveu dar para o espião que eles estavam torturando a comida que ele queria. Só que esse homem, ele realmente leva a sério o sabor da comida. Sim, ele acabou matando o capitão daquela unidade. Ele, na verdade, ele usou a sua inteligência para descer aquelas correntes, para ele conseguir matar eles. Entretanto, aquele homem não era um mentiroso, ele realmente iria contar tudo. O seu nome era Jang Gun, ele era primeiro sargento da unidade de inteligência. Ele iria contar tudo, mas era para os cadáveres deles. Depois de um tempo dessa missão, em algum lugar de Seul, Jang estava pedindo demissão do seu trabalho. A comida militar já não tinha mais sabor para ele. Por causa que o comandante tinha um grande respeito por Jang, ele o desligou do exército e desejou para ele tudo de sorte na sua vida. Jang era um homem muito proativo. Rapidamente ele acabou achando um emprego que ele poderia usar suas habilidades, só que dessa vez ele não mataria ninguém no processo. Mas tinha um motivo para Jang trabalhar. Era para que ele recebesse o seu dinheiro e colocasse na sua conta. Nosso protagonista não ligava para dinheiro. Só que quando ele ia depositar o seu dinheiro, por causa que uma dica que o seu chefe deu para ele para depositar o dinheiro dele, ele acabou se apaixonando pela caixa do banco. Então ele acabou indo 1 ano seguido depositar o seu dinheiro só para vê-la. Tudo para que um dia ele tivesse dinheiro bastante para convidá-la para sair. Mas Jang, ele era pobre. E misteriosamente, pensando em como ele ia conseguir dinheiro, ele acabou recebendo uma visita de seu amigo do exército. E esse amigo oferece para ele um emprego. E ele poderia usar suas habilidades para ganhar uma grana boa. Mas Jang largou essa vida. Depois de um tempo pensando, Jang notou que todos abusavam da sua boa vontade. E seu trabalho era muito pesado e não daria tanto dinheiro para ele. Então ele resolveu fazer esse tal trabalho que seu amigo disse que seria muito simples. Era só ir lá e quebrar uns gangsters. Ele não precisaria matar essas pessoas. Depois que seu amigo o deixou no local, Jang provocou e iniciou uma briga com eles. Mesmo ele estando enferrujado, Jang quebrou todos os ossos deles e ameaçou o chefe daquela gangue, assim como seu amigo mandou. Só que por um descuido ele acabou sendo atingido por uma cadeira no seu braço, assim quebrando seus 2 braços. E ele iria ter que ficar de gesso. Depois de tomar um saques com seu amigo para aliviar aquela dor, Jang não queria que a mulher que ele amasse visse ele daquela forma. Então ele resolveu ficar um tempo naquela cidade, até que seu braço melhorasse para por fim convidá-la para sair. Assim que ele adormeceu na sua praça devido àquela bebedeira, ele acabou sendo sequestrado. O diabo retorna aos dias escolares. Os covardes são aquelas pessoas que utilizam de artimanhas para se sobressair em cima de alguma pessoa, como por exemplo o que aconteceu com Yu Sung. Ele passou a sofrer bullying assim que ele resolveu ajudar um amigo que sofria bullying. Por causa da sua gentileza, ele agora iria morrer. Enquanto seu corpo caía lentamente do telhado, a sua última visão que ele ia ver seria dos seus agressores. E isso fez com que seu corpo sentisse uma raiva imensurável. Yun Sung não morreu naquela queda. Depois de 3 meses, ele entrou em estado vegetativo. As enfermeiras diziam para sua avó desligar os aparelhos. O que eles não sabiam era que Yun Sung podia ouvir tudo. E ele teve que ouvir a mulher que ele jurou fazer nunca chorar, chorando por ele. Ele usou toda a energia do seu corpo para tentar fazer seu corpo se mexer, para abraçá-la naquele momento. Só que seu corpo não se mexia. Como os valentões já não tinham o Sung para utilizá-lo como saco de pancada, eles resolveram passar a agressão para o seu irmão mais novo. Tudo para humilhá-lo mais. Passando 3 anos de dor e sofrimento, Yu Sung ouviu das enfermeiras que a sua avó havia desmaiado de tanto trabalhar. Mas algo acabou chocando ele. As enfermeiras ficaram felizes com a avó dele ter desmaiado, porque a avó de Yu Sung não deixava elas aumentar a TV, tudo para não atrapalhar ele. Yu Sung, em seu coma, ouviu e viu os piores lados das pessoas. Gravem esses nomes: Park Mi-chol, Jun Nunk, Jung Mi-oh, Kang Chang-chol. Esses foram os que fizeram a vida de Yu Sung um inferno na escola. E também os professores foram cúmplices da dor dele. Tudo porque eles faziam vista grossa pelo que aconteceu com o nosso protagonista. E tudo que restava para Yu Sung era imaginar em sua mente formas brutais de como ele se vingaria dos seus agressores. Essas simulações de vingança durou por 10 anos em sua mente. E depois de 10 anos ninguém mais foi visitá-lo. A sua avó teve uma morte horrível de tanto trabalhar para pagar as dívidas do hospital. Como ele estava em estado vegetativo, ela tinha que manter os cuidados médicos dele. Tudo pensando que um dia ele acordaria, mas ela morreu depois de 10 anos. Seu irmão acabou parando de visitá-lo, pensando que depois de 10 anos seria impossível Yu Sung acordar. E nesse momento, até Yu Sung desistiu, já que sua vingança nunca mais poderia ser concreta. E uma imagem de um homem surgiu em sua mente.
Depois dele ver essa imagem, ele acabou retornando 10 anos no passado, no seu tempo de escola, e ele pensou que aquilo ali era uma ilusão, então ele resolveu se furar com uma caneta, mas a dor era real demais. Então Yusung percebeu que ele retornou no dia exatamente que ele ia salvar o seu amigo do bullying, e os agressores que faziam bullying com seu amigo se voltariam contra ele. Naquele momento, ele vive uma grande incógnita. Simplesmente ignorar aquilo e ter uma vida tranquila na escola? Só que quem iria pagar pelos 10 anos de dor e sofrimento que ele e sua família passou? Mesmo que aquilo ali seja uma simulação da mente de Yusung, ele não estaria mais nem aí. Eu me tornei um monstro no espaço em evolução. Ao som de gritos e medo e desespero que exalavam por toda parte, um grupo de operações especiais foram acordados. A sua base havia sido invadida. Eles caminhando pelo aquele corredor viram uma espécie de gosma, mas aqueles bravos soldados seguiram adiante. Ao adentrarem no local, viram vários corpos, mas eles ouviram o som de um grito pedindo socorro debaixo daqueles corpos. Bravamente aqueles soldados foram ajudar aquela pobre pessoa que estava pedindo socorro naquele momento. Só que na verdade não era um humano que residia naquele local, sim uma criatura. Depois do estado de choque deles passarem, eles começaram a atirar naquele monstro, mas aquela criatura era rápido demais e um por um deles foram morrendo para aquele monstro. Não importava o quanto eles atiravam nela, aquele monstro se sobressaía no meio daquela tropa. E no fim, o capitão daquela unidade teve que ver um por um do seu grupo morrendo. Porém, ele não ia deixar aquele monstro sair dali. Ele ia utilizar uma bomba para destruir tudo. Só que aquele monstro, além da sua crueldade, ele era muito inteligente. Na verdade, o monstro que é o nosso protagonista. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Esse não é um mundo real, esse é um jogo. O nosso protagonista adorava jogar esse jogo. Esse jogo se baseava em destruição ou salvação. Nesse mundo você poderia escolher os humanos para salvar o mundo, ou você poderia escolher os monstros. Só que o nosso protagonista era fascinado por monstros, então ele sempre escolhia os monstros para destruir o mundo. Só que teve uma atualização naquele jogo. O monstro com as mesmas características do Alien X foi adaptado ali dentro daquele mundo. Mas era bom demais para ser verdade. Essa criatura, ele começava muito fraco, por causa da sua evolução genética. Então ela sempre morria no começo do jogo. Mas mesmo assim, nosso protagonista amava jogar com ela. E o seu fascínio fez ele virar um monstro dentro daquele jogo. Ele virou um filhote do Alien X. E agora ele precisa sobreviver. Depois de trocar de pele, ele foi atrás de comida, porque o seu senso comum pedia comida. Por sorte ele achou comida humana, mas não era tão bom para sua evolução. Mas era melhor do que nada. Só que passou uma barata por ele. E como algo gravado em sua genética, ele matou aquela barata sem dó nem piedade e devorou ela. E nesse momento uma verdade veio à tona. Ele só pode evoluir e crescer assim que ele devorar. E ele consegue absorver também as características daquele monstro que ele devorou. E ele pensa, quem sabe assim, ele zerando o jogo, destruindo tudo, ele pode voltar para o mundo real.